pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e vou trabalhar mais uma aula de matemática com vocês, ok? Então, primeiro, vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior. Então, o que nós estudamos? Nós fizemos uma revisão sobre o sistema de numeração decimal. Estão lembrados? Então, vamos adiante. Além da gente fazer uma revisão sobre o sistema de numeração, no finalzinho da aula vocês tinham uma tarefa de casa para realizar, certo? Então, vamos à correção? Então, vamos lá. A atividade era a seguinte: quantos algarismos são usados para escrever o número 40.003? Eu dei 4 opções de resposta. E aí, pessoal, quantos algarismos a gente utiliza para escrever esse número? Bom, vamos pensar o seguinte: para saber quantos algarismos esse número tem esse número, é mais fácil a gente escrever esse número, certo? Então, escrevendo esse número, nós vamos encontrar a seguinte quantidade de algarismos. Então, lá, 40.003. Então, a escrita dele com algarismos vai ficar da seguinte maneira. Ele tem o algarismo 4, o 0, 0, mais um 0 e o 3. Então, contando a quantidade de algarismos do número 40.003, a gente consegue contabilizar no total 5 algarismos, certo? Então, a opção correta, a resposta correta é a letra D. Então, o número 40.003 possui 5 algarismos. E o que nós vamos estudar hoje, pessoal? Nós vamos continuar fazendo uma revisão sobre o sistema de numeração decimal, certo? Para começar a nossa aula, vamos à resolução de um problema, certo? Em um número, o algarismo das unidades é o 8 e o das dezenas é o 5. Colocando o algarismo 6 à esquerda, obtemos um novo número. Então, que número é esse? Então, vamos pensar, gente. Esse número, sem acrescentar o algarismo 6, ele possui nas unidades o algarismo 8 e nas dezenas o algarismo 5. Então, o que eu faria? Primeiro, tentem escrever esse número e depois nós vamos acrescentar o algarismo 6 à esquerda. Então, que número vai ser formado? Com os algarismos 8 e 5, a gente forma um número. Acrescentando mais um algarismo, a gente forma um novo número. Que número é esse? Vou dar as opções para vocês, certo? Então, vamos lá. Será que esse número é o 586? Será que esse número é 658? Na letra C nós temos 685 e na letra D 856. Então vou dar um tempinho para vocês realizarem essa atividade e a gente já retorna, ok?
E então, pessoal, conseguiram fazer a resolução? Quem não conseguiu vai pensar junto comigo agora, ok? Então vamos lá. Em um número, o algarismo das unidades é o 8 e o das dezenas é o algarismo 5. Colocando o algarismo 6 à esquerda, então a gente vai acrescentar mais um algarismo, obtemos um novo número. Qual é esse número? Então vamos lá. Então vamos pensar. O número que tem o algarismo 8 nas unidades e o algarismo 5 nas dezenas é o número 58, certo? Então veja, o 58 ele é formado pelo algarismo 8, que está nas unidades, e pelo algarismo 5, que está nas dezenas. Unindo esses dois algarismos, nós vamos obter o número 58. Agora, nós precisamos acrescentar o algarismo 6 à esquerda do número 58. Então, vamos lá. Então, nós temos o número 58 e queremos acrescentar à esquerda desse número o algarismo 6. Isso quer dizer o quê? Que esse algarismo ele vai ocupar a posição das centenas. Então, o algarismo 6, na verdade, na posição das centenas, ele tem o valor de 600. Então, acrescentando o algarismo 6 à esquerda do número 58, nós vamos obter o número 658. Então, a alternativa correta é a letra B. E aí, acertaram, pessoal? Quem não acertou, eu vou dar um tempinho curtinho para vocês realizarem a correção e a gente já retorna, ok? Correção ok, pessoal? Então vamos para a próxima atividade. Então vamos lá. Questão 2. Quantas unidades representa o algarismo 6 no número 5.642? Então vou dar as opções e vou repetir aqui para vocês a questão. Quantas unidades representa o algarismo 6 no número 5.642. Então, esse algarismo 6 no número 5.642 representa 6 unidades, 60 unidades, 600 unidades ou 6.000 unidades. Atenção, pessoal, vejam bem qual é a posição do algarismo 6 nesse número, certo? Vou dar um tempinho para vocês pensarem na resolução e a gente já retorna, ok?
correção, ok, pessoal? Vamos fazer a correção, né? Já fizeram a resolução, então vamos lá. Então, o número 5.642. Na verdade, se a gente se apoiar na leitura desse número, ele já dá uma dica de quanto vale esse algarismo nesse número que aparece para vocês aí na tela, certo? Então, vamos lá. O algarismo 2, ele está na ordem das unidades, certo? O algarismo 4, está na ordem das dezenas. O algarismo 6, na ordem das centenas. Vamos só terminar, mas a gente já sabe, né? E o algarismo 5 está nas unidades de milhar. Então, vejam bem, o algarismo 6 está na ordem das centenas. A gente sabe que cada centena vale 100 unidades, certo? Então, olha lá. O algarismo 6 está na ordem das centenas. Uma centena corresponde a 100, só que nós temos 6 centenas. Então, 6 vezes 100 corresponde a 600 unidades, certo? Então, nós temos aí como resposta a letra C, certo? Então, lembrando que o nosso sistema de numeração é posicional. Então, dependendo do lugar que o algarismo 6 ocupa no número, dependendo do lugar, ele vai ter um valor. No caso do número 5.642, como ele ocupa a ordem das centenas, ele equivale a 600 unidades, certo? Um tempinho curtinho para vocês realizarem a correção e a gente já retorna, ok? Certinho, pessoal? Então, vamos para a próxima atividade. Então, lá, atividade 3. Quantas ordens possui o número abaixo? Então, nós temos ali embaixo o número 2.359. Então, quantas ordens possui esse número? Vou dar um tempinho para vocês realizarem a resolução dessa atividade e a gente já retorna, ok?
então, pessoal, vocês lembram o que significa a ordem em um número? Então vamos relembrar, certo? Então nós temos que lembrar que a ordem se refere à quantidade de casas decimais que o número possui. Então, se nós queremos saber a quantidade de ordens, quantas ordens tem esse número, basta nós contarmos a quantidade de algarismos, certo? Então vamos lá. Então o número 2359 possui 4 ordens. Nós temos aí a ordem das unidades simples, das dezenas simples, das centenas simples, e nós temos ali também a classe do milhar, representado pelo algarismo 2. Então esse 2 representa 2 unidades de milhar. Então esse número ele possui 4 ordens, certo? Um tempinho curtinho para vocês realizarem a correção. Se for necessário, a gente já retorna, ok? Vamos adiante, pessoal? Então, nós falamos até agora sobre ordens. Agora vamos ver um pouquinho também sobre classes. Então, ordens e classes do sistema de numeração decimal. Então, o que a gente já viu? A gente já sabe que cada um dos algarismos representa uma ordem. Então, cada algarismo de um número representa uma ordem. Se esse número ele tem 5 algarismos, é porque ele pertence à quinta ordem, quer dizer que ele tem 5 ordens, certo? E assim por diante. Agora, os números do nosso sistema de numeração decimal, eles estão organizados não só em ordens, mas também em classes. Então, para determinar a classe de um número, é preciso fazer uma organização dos algarismos. Então, a gente pega um número e a gente vai fazer uma organização de 3 em 3, da direita para a esquerda. E por que a gente faz esse tipo de organização? Principalmente para a gente conseguir fazer a leitura de um número e também para a gente conseguir fazer a representação dele. Porque o nosso sistema ele está organizado em classes, e essas classes elas vão mudar de 3 em 3. Para ficar mais tranquilo da gente entender, eu vou colocar para vocês, ou apresentar para vocês o quadro valor lugar, um quadro que vocês já conhecem bem, esse quadro aqui. Aqui está representado apenas 3 classes, que é a classe das unidades simples. Gente, pensem, lembrem que eu estou fazendo aqui a leitura da direita para a esquerda, certo? Então vamos lá. Então, começando ali pela classe das unidades simples, quais são as ordens dessa classe? Nós temos a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Então, quem que pertence a essa classe? As unidades simples, as dezenas simples e as centenas simples, certo? Aí, se o número ele possui mais de 3 ordens, ele já vai passar para a classe dos milhares. Então, na classe dos milhares, nós vamos ter os números de 4ª ordem, 5ª ordem e 6ª ordem, certo? Na 4ª ordem, nós vamos ter as unidades de milhar, que são os números que possuem 4 algarismos. Se tem 4 algarismos, representa a 4ª ordem. Na 5ª ordem, nós vamos ter as dezenas de milhar, então qualquer número acima de 10.000 já está na classe dos milhares, referente à ordem das dezenas de milhar. Na 6ª ordem, nós temos as centenas de milhar. O número, se ele passar de 6 ordens, se ele ultrapassar 6 algarismos, ele já entra na classe dos milhões.
E na classe dos milhões nós vamos ter os números de 7ª ordem, 8ª ordem e 9ª ordem. Aí, pessoal, a mesma coisa, se o número ele passar de 9 algarismos, ele vai para a próxima classe, que é a classe dos bilhões, e depois passa para a classe dos trilhões e assim sucessivamente. Então, na classe dos milhões, nós vamos ter as unidades de milhão. Por exemplo, o número 1 milhão pertence à classe dos milhões e pertence à 7ª ordem, porque o número 1 milhão, ele possui 7 algarismos, certo? Aí, se a gente tivesse, por exemplo, 10 milhões, ele pertence à classe dos milhões e pertence à 8ª ordem, porque ele vai ter 8 algarismos, né? O número 10 milhões possui 8 algarismos. E daí chegamos ali à 9ª ordem, que é das centenas de milhão. Por exemplo, o número 100 milhões é um número que pertence à 9ª ordem, que pertence à classe dos milhões. Então, às vezes, quando a gente vai fazer a leitura de um número, se esse número ele já vem com a separação de 3 em 3 ordens, se ele vier separado por classes, fica mais fácil da gente realizar a leitura. Só que nem sempre isso acontece. Então, a gente precisa fazer uma reorganização mental e organizar esse número mentalmente, ele de 3 em 3, para nós conseguirmos fazer a leitura ou a escrita desse número, certo? Daqui a pouco nós vamos realizar algumas atividades e a gente vai começar a entender melhor como que funciona a escrita e a leitura desses números, certo? Então, vamos lá? Então, fazendo aqui uma síntese, né? Nós temos na classe das unidades simples, então elas vão da 1ª ordem até a 3ª ordem. Então, qual é o número máximo ali da 3ª ordem? É o número 999. Porque se ele chegar a 1000, ele vai mudar de classe, porque ele passa a ter 4 algarismos. Aí ele vai lá para a classe dos milhares. Então, a classe dos milhares são os números que possuem de 4 algarismos até 6 algarismos, ou seja, são os números que vão da 4ª ordem até a 6ª ordem. Parece tudo muito complicado, né? Mas calma que depois a gente vai entender e vai começar a ver que isso daí não é tão difícil assim, até porque muitos já conseguem realizar bem a escrita e a leitura dos números, né? Porque a gente utiliza os números todo dia no nosso cotidiano, certo? Nós temos aí as classes dos milhões, que são aqueles números que são escritos com 7 algarismos ou 9 algarismos, que vão da 7ª ordem até a 9ª ordem. Existem outras classes que não foram representadas lá no quadro valor-lugar, né? Que, por exemplo, são as ordens, temos a ordem a classe dos bilhões, que vai da 10ª ordem até a 12ª ordem. Temos a classe dos trilhões, né? Que vão da 13ª ordem até a 15ª ordem. Esses números a gente vê mais, às vezes, na televisão ou numa notícia de jornal, né? Porque são números que representam a classe dos bilhões e trilhões, são números muito grandes, representam números que às vezes não fazem tanta parte do nosso cotidiano, né? Mas a gente vê muito, geralmente, na televisão, certo? Então, vamos adiante? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo aqui, letra A, nós temos esse número que aparece aí na tela para vocês, certo? Esse número nós vamos organizar aqui no quadro valor-lugar, nós vamos tentar encaixar ele. Bom, o que a gente pode dizer do número 3.725? Bom, primeiro, ele tem quantos algarismos? Então, para saber quantos algarismos é só contar, né? Então, nós temos o 5, o 2, o 7 e o 3. Então, ele é um número de 4 algarismos. Isso quer dizer que ele pertence à 4ª ordem. Se o número está na 4ª ordem, é porque ele pertence à classe dos milhares, certo? Vamos organizar aqui para vocês fazerem uma leitura melhor desse número aí. Então, o algarismo 5, ele está na 1ª ordem, na ordem das unidades, certo? Aí o algarismo 2, ele pertence à 2ª ordem, que é a ordem das dezenas simples, né? Se fosse o número só o 25, eu
e alguém perguntasse para vocês qual é a classe do número 25, a classe é a classe das unidades simples, certo? Mas não é só o número 25, né? Vamos continuar aqui. Nós temos também nesse número o algarismo 7, que pertence à ordem das centenas, e esse número ele é formado também pelo algarismo 3, e esse número ele é o que, digamos, ele é o que vale mais nesse número aí. Por quê? Ele está na quarta ordem, que representa a ordem das unidades de milhar. Então esse algarismo, o 3, ele é o maior de todos, né? Porque ele representa 3.000 unidades. Então olha só, se ele tem 4 algarismos, é porque ele pertence à quarta ordem. E a quarta ordem, da quarta ordem até a sexta ordem, quer dizer o quê? Que esse número pertence à classe dos milhares. E vocês vão ver daqui a pouco que isso vai influenciar a leitura e escrita desse número, certo? Então, olha só. Para a gente entender melhor, vejam que a escrita desse número, ele não está ali separado por ponto, por nenhuma marcação. Mas, às vezes, se ele não tiver com qualquer tipo de marcação separando as classes, vocês podem inserir o ponto, certo? Geralmente a gente utiliza o ponto quando a gente fala em valor monetário, geralmente vem o ponto, mas às vezes representando o número de uma população de uma cidade, nem sempre a gente vê a separação das classes. Às vezes a gente vê que eles deixam um espacinho para fazer essa organização ou fazem a utilização de pontos, mas nem sempre isso acontece, certo? E quando isso não acontece, a gente pode fazer essa separação. Então a gente vai separar o número 3.725 a cada 3 ordens, da direita para a esquerda, da seguinte forma. Então, olha, da direita para a esquerda, a gente conta 3 algarismos e coloca o ponto, tá? Isso vai facilitar depois a leitura desse número, certo? Então vamos continuar. Então vamos fazer uma análise desse número. A gente já fez a separação, certo? Agora vamos entender como que a gente faz a leitura e como é a organização desse número no nosso sistema de numeração decimal. Então esse número circulado, ele pertence à classe das unidades simples, porque ele tem apenas 3 algarismos. Aumentando um algarismo, ele vai passar para a próxima classe. Então lá, o número 3, que está representando aí a quarta ordem, ele passa para a classe dos milhares, certo? Então, vamos ver como é que fica a organização da leitura desse número. Então, primeiro, o 725, ele está na classe das unidades simples, certo? Então, ele será lido como 725. Então, de acordo com cada algarismo, ele tem um valor lá no quadro valor lugar, e de acordo com essa posição, ele vai receber um nome diferente, certo? Agora, esse número tem mais um algarismo, certo? Então, o algarismo 3 pertence à classe dos milhares. Então, como que a gente vai fazer a leitura desse número que pertence à classe dos milhares? Ele recebe aquele 1000 depois dele. Então, aquele 3 é lido como 3.000. Por que 3.000? Porque ele pertence à classe dos milhares. Então, juntando tudo, nós vamos fazer a leitura do número 3.725 da seguinte forma. É claro que quando eu leio esse número, eu já estou falando qual é o nome desse número, né? Então, ele é lido da seguinte maneira: 3.725. Então, lembrando, ele tem 4 algarismos, ele passa a fazer parte da classe dos milhares. É por isso que o algarismo 3 recebe depois dele a nomenclatura 1000, certo? Então, vamos para o próximo número. Aliás, pessoal, eu vou voltar lá no quadro valor lugar, deixa eu voltar bem rapidinho aqui para vocês, que seria bom vocês realizarem, eu vou dar um tempo para vocês copiarem esse quadro, porque ele vai ajudar depois na realização de algumas atividades. Então, eu gostaria que vocês copiassem ali o quadro com as classes das unidades simples. Então, nomeiem lá a primeira ordem, a segunda, a terceira, e façam também, podem copiar a classe dos milhares.
porque daí vocês podem ir fazendo junto comigo a leitura do item B. Vocês vão me ajudando daí a organizar esse número dentro do quadro valor lugar. Então, vou dar um tempinho rapidinho para vocês copiarem essa tabela, e daí a gente vai para o item B, porque daí nós podemos realizar essa atividade juntamente, ok? Então, um tempinho a gente já retorna, tá? Então, pessoal, vocês realizaram, copiaram o quadro valor lugar. Vou mostrar aqui para vocês. E agora eu quero que vocês me ajudem a organizar o número 12.847 no quadro valor lugar. Então, qual é o algarismo que representa as unidades? Qual é o algarismo que está na primeira ordem? É o é o algarismo 7, certo? Na ordem das dezenas simples, nós temos o algarismo 4, ok? Na ordem das centenas, nós temos o algarismo 8. Aí, vejam bem, como esse número ele tem mais de 3 ordens, isso quer dizer que ele não vai pertencer à classe das unidades simples. Ele vai pertencer à classe dos milhares. Como são 5 algarismos, isso quer dizer que esse número tem 5 ordens. E a quinta ordem pertence à classe dos milhares. Então, vamos continuar. Então, o algarismo 2 pertence às unidades de milhar e o algarismo 1 pertence às dezenas de milhar, certo? Agora, nós vamos fazer a separação em classes. Então, nós vamos separar o número 12.847 a cada 3 ordens, da direita para a esquerda, como foi feito no número anterior, certo? Então, ele fica assim, ó, a gente fazendo a organização dele de 3 em 3, sempre, gente, da direita para a esquerda. Então, nós vamos contar 3 ordens, vamos fazer a marcação do ponto e isso vai facilitar depois a leitura do nosso número. Então, vamos continuar aqui na próxima tela. Então, classe dos milhares, fazendo a separação desse número, né? Nós vamos ter o número 847, que corresponde à classe das unidades simples, e temos mais 2 algarismos que vão estar na classe dos milhares, né? Ali representado pelo número 12. Então, o número 847, como ele está na classe das unidades simples, ele é lido normalmente sem o acréscimo de nenhuma outra palavra, certo? Então, ele é lido como 847. Então, nós já sabemos que a leitura desses algarismos na classe das unidades simples, a gente não vai acrescentar nenhuma expressão a mais, nem mil, nem milhões, nem bilhões. Agora, o algarismo 1 e o 2, ele já pertence a outra classe, que é a classe dos milhares. Então, quando a gente faz a leitura desse número, a gente acrescenta o 1000. Então, o 12, ele é lido como 12.000. Então, juntando tudo isso, né,
nós dizemos que a leitura desse número é 12.847, certo? Então, vamos adiante. Agora, pensando, por que a gente tem que aprender sobre o quadro valor-lugar, sobre as classes, sobre as ordens? Não estou entendendo, professora. Então, por que devemos aprender sobre as classes e as ordens dos números? Então, vamos ver por quê? Então, aprender sobre as classes e as ordens vai ajudar na compreensão do nosso sistema de numeração decimal, certo? Então, olha só. Além disso, o entendimento da organização desse sistema vai nos ajudar na escrita e na leitura dos números, seja qual for a classe, seja qual for a ordem a qual pertença esse número. E além disso, vocês vão ver que mais para frente, o entendimento do sistema de numeração, o bom entendimento dele, vai facilitar muito quando nós formos resolver operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Então, eu quero fazer com vocês um teste rápido para ver até agora qual é o entendimento que vocês estão tendo no sistema de numeração decimal, certo? Então, eu quero que vocês organizem no caderno das letras A até a letra J. Eu vou fazer um ditado de número com vocês, ok? Então, um tempinho rápido para vocês pegarem o caderno, organizarem da letra A até a letra J, e daqui a pouco a gente volta rapidinho e eu vou fazer um ditado com vocês, ok? Então, pessoal, organizaram, o caderno organizadinho, colocaram todas as letrinhas aí de A a J? Então, vamos ao ditado de números. No ditado de números, vocês vão escrever usando os algarismos, tá? Eu falo o nome do número e vocês fazem a escrita usando os símbolos, usando os algarismos, ok? Então, vamos lá. Primeiro número, 5. Então, letra A, número 5. Ok, pessoal? Podemos ir para a letra B? Então, vamos lá. Letra B, número 11. Letra B, número 11. Ok? Não esqueçam que vocês devem representar esses números usando os símbolos, tá? Usando os algarismos. Por isso que eu deixei espacinho pequenininho ali, tá? Porque não é para escrever por extenso. É para usar os símbolos, ok? Então, vamos ao próximo número. Letra C, número 86. Letra C, 86. Ok? Letra D, vamos para o próximo número. 90. Letra D, 90. Certo, gente? Então, vamos lá, letra E, próximo número, 100. Letra E, 100. Ok? Vamos lá, próximo número, letra F. O número 150. Número F, 150. Próximo, G. Número 444. G, 444.
lá, tá quase acabando. Letra H, 6.384. 6.384. Vamos lá. Penúltimo número. Letra I, 2021. 2021 na letra I. E para finalizar, o último número, 2072. Último número, letra J, 2072. Vou dar um tempinho curtinho, caso vocês tenham que arrumar algum número, e a gente já retorna, ok? Então, pessoal, escreveram todos os números certinhos? Então, está aí na tela para vocês os números que foram ditados, certo? Da letra A até a letra J. Façam a correção se for necessário, tomara que vocês tenham acertado todos, mas caso tenham errado um ou outro número, arrumem, apaguem, arrumem o número certinho que nós vamos precisar deles para a tarefa de casa, tá? Então, um tempinho rapidinho, curtinho para a correção e a gente já retorna, ok? Então, pessoal, fizeram a correção certinho? Então, vamos à nossa tarefa de casa, tá? Então, vamos lá. Não esqueçam de anotar a data de hoje e entregar para o seu professor ou para a sua professora realizar a correção, certo? Então, vamos lá. Eu quero que vocês escrevam como se lê cada um dos números que foram ditados. Gente, se não conseguirem fazer todos, vocês podem escolher ou tentar escrever até onde vocês conseguirem, certo? Então, quem conseguir escrever todos, por extenso, pode fazer, sem problema nenhum. Você pode escolher também, se quiser, escolher os números mais difíceis ou escrever aqueles que vocês já conhecem e já sabem a escrita, não tem problema. Então, façam o que vocês conseguirem, certo? Na próxima aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!